Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Jaqueline, sou graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã. O projeto que faço parte é destinado a avaliar a variabilidade das águas pluviais em função dos poluentes atmosféricos. O orientador do projeto é o professor Alfredo Akira e o co-orientador é o professor Eduardo Martins. Bem, apesar da situação privilegiada do Brasil em relação à disponibilidade hídrica total, a distribuição no território do nosso país ela ocorre de modo desigual, como também a demanda por sua utilização. Então, com isso, soluções alternativas de abastecimento de água em edificações têm sido avaliadas como formas de garantir a disponibilidade hídrica para diversos usos. Neste cenário, os sistemas de águas pluviais eles surgem como uma estratégia de gestão de águas urbanas à medida que a água de chuva ela se encontra disponível às edificações. Entretanto, apesar da água pluvial ser relativamente limpa, a qualidade dos volumes captados é alterada em função tanto dos poluentes atmosféricos quanto do tipo de material utilizado nas superfícies de captação. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é avaliar as alterações na qualidade da água de chuva em um sistema de águas pluviais em função da concentração dos poluentes atmosféricos, adotando para isso a análise descritiva multivariada, sendo que o período de análise foi anterior às medidas de restrição relacionadas ao isolamento social. Abordando um pouco sobre a metodologia adotada no projeto, os dados pluviométricos eles foram obtidos a partir da estação número 4, Tijuca, do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em relação aos poluentes atmosféricos, foi adotada a estação Tijuca, só que da Rede Monitorar Rio, também da Prefeitura do Rio de Janeiro. As amostras de água de chuva, elas foram coletadas do Sistema de Águas Pluviais instalado no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, conhecido como CAP-UERJ. Esse sistema ele dispõe de 3 principais pontos de coleta: precipitação direta, que é responsável por captar água diretamente da atmosfera, o sistema de descarte de volume inicial, denominado First Flush, e o ponto do reservatório, que ele é destinado ao aproveitamento. Então, o estudo ele foi dividido em dois períodos no ano: o período úmido, de janeiro a maio e de setembro a dezembro, e o período seco, de junho a agosto. As coletas elas foram realizadas entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019, totalizando aí, de modo geral, 25 amostras por ponto de coleta. Para realizar o tratamento estatístico dos dados, nós utilizamos um programa de linguagem R, que foi o RStudio. Foram analisados os seguintes poluentes atmosféricos: monóxido de carbono, material particulado, dióxido de nitrogênio, ozônio e dióxido de enxofre. Em relação aos parâmetros de qualidade das águas pluviais, foram analisados pH, turbidez e condutividade elétrica, sendo que essa análise ela foi realizada por ponto de coleta, first flush, precipitação direta e reservatório. Além disso, também foram adotadas outras variáveis, como dias consecutivos sem chuva, índice de qualidade do ar e precipitação total. Nesse estudo, foi adotado a matriz de correlação de Pearson para avaliar as possíveis correlações entre as variáveis selecionadas, e a primeira observação que a gente consegue realizar é que o período seco ele apresentou correlações mais fortes do que o período úmido, então por isso esse período seco ele vai ser utilizado para apresentar os principais resultados. Bem, a partir da correlação negativa entre a precipitação total e a condutividade elétrica, como também a correlação positiva entre a condutividade e os dias consecutivos sem chuva, a gente pode concluir que esse parâmetro de condutividade ele vai ser reduzido com o aumento na frequência de eventos chuvosos. Além disso, a condutividade elétrica ela apresentou correlação positiva com os poluentes atmosféricos, e isso poderia indicar que o aumento desses poluentes acaba resultando no aumento da condutividade nas amostras de águas pluviais. Em relação ao parâmetro turbidez no ponto de precipitação direta, a gente consegue observar forte correlação positiva com o material particulado e também com os dias consecutivos sem chuva. E, além disso, a gente também consegue observar uma forte correlação entre material particulado e dias consecutivos sem chuva. E isso poderia indicar que o aumento do intervalo no período de estiagem ele tende a aumentar a concentração do material particulado em suspensão na atmosfera, e isso acaba afetando diretamente o parâmetro turbidez no ponto PD. Além disso, o estudo
ele permitiu observar uma fraca correlação entre a turbidez do ponto PD com a turbidez do ponto de first flush e do ponto de reservatório, e isso poderia indicar que a turbidez no ponto PD ela é influenciada pelo material em suspensão na atmosfera, enquanto os pontos de first flush e reservatório eles sofrem influência do material que é depositado na superfície de captação. Esse estudo ele também permite observar correlações intermediárias negativas entre o pH da água de chuva para o ponto PD e os poluentes atmosféricos monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio para o período seco, e no caso o pH do ponto RR com o monóxido de carbono e também o dióxido de enxofre no ponto RR. Então, foi possível avaliar a variabilidade das águas pluviais, sendo que a gente pôde observar que essa maior variabilidade ela teve maior influência no período de estiagem, que também é um período em que a qualidade do ar ela se encontra inferior. Não foi possível avaliar as alterações na qualidade da água de chuva em período posterior às medidas de restrição frente à pandemia. E uma nova frente de trabalho é complementar os nossos estudos, aplicando essa metodologia em um sistema implantado agora na UERJ Campus Maracanã. No site do nosso projeto, vocês encontram esse tema abordado, como outros que são desenvolvidos no projeto SAP, e deixo o contato do nosso orientador, professor Akira. Desde já agradeço a atenção. Obrigada.